você ir de pé. Quero convidar você a fazer a leitura da palavra de Deus. Abra comigo Levítico capítulo 6. Glória a Deus. Levítico capítulo 6. Eu quero fazer a leitura aqui do versículo 8 até o 13. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Logo no começo aí, né? Depois de Êxodo. As pessoas de casa que assistem também, medita na palavra do Senhor. O Senhor tem aqui algo glorioso nessa palavra para nós, né? Para você, para cada um de nós. Levítico capítulo 6, do 8 até o 13. Nós vamos fazer aqui a leitura da palavra de Deus, que diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o versículo 13, finalizamos aqui a leitura dizendo, esse versículo diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diga comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Pode se assentar, amados irmãos. Glória a Deus. O fogo não se apagará. Olha para quem está do seu lado aí e fala: tem fogo aí? Tem fogo? Precisa ter fogo. Deus, na palavra, na sua palavra, Ele se manifesta como fogo, irmãos, em várias passagens, em vários lugares, textos. O Senhor se manifesta como fogo. O fogo aqui é a presença de Deus. E em Êxodo capítulo 3, um pouquinho para trás aí, Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, a Bíblia fala aqui que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, no meio de uma planta, né? E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão.
porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Então, a Bíblia diz aqui que Moisés, o Senhor se apresentou a Moisés como fogo. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele foi até o monte. A Bíblia diz que ele foi até o monte de Deus, o Monte Horebe. E Deus começou a falar com ele. A Bíblia diz o anjo, mas veja o que a Bíblia diz aqui. Às vezes a pessoa pode falar: não, mas tem um anjo aí, né? Mas aqui embaixo, no versículo 4, diz assim: olha, e vendo o Senhor que virava para lá, o Senhor estava ali, junto, bradou Deus a ele do meio da sarça. Deus estava ali, a presença de Deus, a presença do anjo ali. E Deus então falou com ele em forma de fogo. Deus se manifestou para Moisés. A Bíblia diz que a sarça queimava, ardia, pegava fogo, aquela planta, mas não se consumia. Ela não queimava. Era a presença de Deus como fogo ali. E Deus apareceu a ele dessa maneira, irmão, se manifestou a ele dessa maneira para quê? Porque ele tinha orado a Deus. Ele tinha colocado diante de Deus a situação, a dificuldade do povo de Israel. E Deus ouviu a oração. E Deus atendeu o pedido dele e se manifestou dessa maneira, em forma de fogo. Então nós vemos que em vários textos da palavra de Deus, lugares da Bíblia, o Senhor se manifesta em forma de fogo. O Senhor é fogo consumidor. Aleluia. O Senhor é fogo no altar. Glória a Deus. O Senhor é fogo que purifica. O Senhor é fogo que purifica. Como está em Isaías capítulo 6. Olha que maravilha, veja lá. Isaías capítulo 6. E o versículo 5 em diante. 5, 6, 7, 8. A Bíblia diz assim, olha, então, disse eu, o profeta Isaías, né? Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6 diz, mas um dos serafins, a Bíblia diz aqui, se você pegar o capítulo 6 inteiro, desde o começo, você vai ver que tinha serafins. Versículo 2 diz, olha, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com as outras 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Então tinha ali os serafins, e o profeta Isaías, nesse momento, ele disse isso, irmão, sabe por quê? Porque ele foi separado, ele foi escolhido, consagrado, para ser profeta. Foi exatamente no momento que o Senhor separou ele para ser profeta. E ele reconhecia que ele tinha essa dificuldade. Ele dizia, olha, Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quem sabe ele falava uns palavrão, né? Quem sabe ele xingava. Quem sabe ele era, vamos dizer no palavreado de hoje, grosso nas suas palavras, pesado nas suas palavras. E o Senhor então separava
consagrava ele aqui a um profeta, um chamado de Deus na vida dele, mas é isso que precisa acontecer. Nós precisamos reconhecer, muitas das vezes, a nossa falha, a nossa dificuldade também, e falar para Deus. Nós não podemos se intimidar, nós não podemos nos retrair e continuar fazendo errado, porque o Senhor nos chamou, aleluia. O Senhor um dia, o Senhor nos achou, o Senhor nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu, Ele que nos amou primeiro, para que nós pudéssemos adorar, servir Ele e ser salvos, e ser mais que vencedores. Então nós aprendemos aqui com essa palavra também que nós precisamos muitas vezes confessar os nossos pecados diante de Deus, fazer o que o profeta Isaías se humilhou diante de Deus, não se humilhar diante do homem, mas diante de Deus. Ai de mim que vou perecendo, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu estou vivendo no meio de um povo de impuros lábios. Quem sabe era a convivência, né? Eu me surpreendia muito quando eu trabalhava na empresa de ônibus, quando o cobrador, eu trabalhei muitos anos numa linha só, e quando o cobrador que trabalhava comigo pegava férias, às vezes vinha um outro, no dia da folga dele vinha outro, e às vezes vinha um que falava: ô paz do Senhor, sei que o senhor é crente e tal, paz do Senhor, vamos trabalhar, vamos embora. E eu ficava conhecendo aquele irmãozinho ali, mas não demorava muito, eu escutava ele conversando com os passageiros e falando bobagem, os lábios impuros, falando coisas que desagradavam a Deus, não dando um testemunho de servo de Deus. Então tem muita gente assim, irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja que está igual a que o profeta Isaías. Às vezes a convivência, trabalha junto com pessoas que falam palavrão, que falam coisas de baixo calão, né? E a pessoa não vigia e começa a ter os lábios impuros também, falar aquilo que desagrada a Deus, falar aquilo que não faz parte do nosso palavreado, do nosso vocabulário. Mas o profeta Isaías reconheceu, ele falou: Senhor, olha, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem os lábios igual aos meus, impuros lábios. Mas os meus olhos viram o rei, ele falou, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos contemplaram o Senhor. E a Bíblia diz que aqueles serafins que estavam ali, aqueles serafins, aqueles anjos que voavam, o Senhor já ordenou a um deles: olha, mais um dos serafins voou para mim. O Senhor viu o desejo do coração dele, o Senhor viu a sinceridade dele. Ele ó Senhor, me perdoa, me purifica. E mais uma vez o Senhor se apresenta aqui como fogo. A Bíblia diz que aquele serafim, aquele anjo apareceu, voou até ele, trazendo na mão uma brasa viva do altar, aleluia. E ele pegava a brasa, diz a Bíblia, com a tenaz. A tenaz é que nem uma truqueza, um alicate grandão, mas tem um pegador assim na ponta. Ele foi lá com aquela tenaz, pegou a brasa no altar. O anjo do Senhor. No altar precisa ter brasa, irmãos, precisa ter fogo. No altar precisa ter. Pegou com a tenaz aquela brasa, e com ela tocou na minha boca. O profeta Isaías diz aqui, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, louvado seja Deus, e purificado você foi do seu pecado. Olha só, fogo do altar, brasa do altar que purifica. O Senhor Deus se manifestando em forma de fogo, de brasa no altar, presença de Deus no altar. E a Bíblia diz que ele foi liberto da sua iniquidade e purificado do seu pecado. E depois disso, agora sim, profeta Isaías, com os seus lábios purificados, com o seu coração limpo, com o seu pecado perdoado,
queimado. Foi queimado os seus pecados com aquela brasa viva do altar. Foi queimado as suas iniquidades com aquela brasa viva que o serafim trazia até os seus lábios. E depois disso, então, agora então, consagrado, separado como profeta, no versículo 8 ele diz assim, olha, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele pronto, preparado, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, ele disse, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor se manifestando em forma de fogo, a brasa, o fogo do altar que queima o pecado, que purifica o pecado, que purifica e queima a iniquidade. Os lábios impuros do profeta Isaías foi purificado. E nós vemos que em Atos 2, do 1 ao 4, lá na igreja primitiva, a Bíblia diz assim, olha, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Senhor Jesus no capítulo 1 falou, olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Fica na minha presença, fica em Jerusalém, que vocês vão receber o meu poder. Então, cumprindo o dia de Pentecostes, que diz que todos eles estavam lá em Jerusalém, reunidos no templo, no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. O Espírito Santo foi e entrou naquela casa, naquele templo. E mais, o Espírito Santo entrou no coração deles, entrou na vida deles. Eles creram na promessa de Jesus, permaneceram na presença de Jesus, permaneceram no templo, no lugar de adoração, e se cumpriu a palavra de Deus na vida deles. E aquele vento chegou, um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e eles estavam ali todos reunidos, encheu o coração deles. E o versículo 3 diz assim, ali foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Aleluia. O Senhor, Ele se manifesta, o Espírito Santo se manifesta no meio deles em forma de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aleluia. Eles foram cheios do Espírito Santo. João mesmo, lá no seu livro de capítulo 1 de João, do Evangelho de João, perguntaram para ele quem que ele era. Ele falava, olha, eu sou uma voz que clama no deserto, não sou o Cristo, não sou o Messias. Eu quero dizer para vocês que após mim, Ele está vindo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele vai vir, eu batizo com água, mas Ele vem após mim, e vai batizar com o Espírito Santo, e com fogo, louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos. Então, eu peguei aqui, tem muitas passagens, se a gente for pegar, mas eu falei, o Senhor colocou essas no meu coração, essas 3 passagens que o Senhor se manifesta como fogo na palavra de Deus. E eu disse de altar aqui, né? A Bíblia disse também de altar, o fogo no altar. Precisa ter fogo no altar. E nós vemos o que? A igreja tem aqui o altar da igreja, o lugar de adoração, o altar que a presença de Deus, ela é gloriosa. O fogo precisa sair do altar e ir para a sua vida e onde você está. Mas, irmãos, existe o altar da igreja, e existe o altar que é o seu coração. Existe o altar que é o meu coração. Então, nós precisamos então olhar para o nosso altar nessa noite também, ver como é que ele está.
E eu quero que você feche seus olhos um pouquinho. E você canta baixinho comigo aquele louvor que diz assim, olha. Vocês me ajudam aí, tá? Aquele louvor que diz assim, ó. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Aleluia. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou agora, chama ele. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O seu coração, O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Amém, amém. Glória a Deus. Então o teu coração é o altar do Senhor. O meu corpo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo e o nosso coração é o altar. Aleluia, Jesus. Nosso coração é o altar. E a Bíblia diz nessa noite, essa palavra que nós lemos aqui, o versículo 13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Então, amados irmãos, nós precisamos, como é que está o nosso coração? Como é que está a chama nesse altar aí? Como é que está a chama dentro do nosso coração nesses dias? Aqui hoje, nessa noite, como é que está? Está acesa? Está fraquinha? Está querendo apagar? Está forte? Como é que está? Nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo e o nosso coração é o templo, é o altar do Senhor. E precisa ter fogo. O fogo não pode parar, irmãos. O fogo não pode apagar de dentro do nosso coração. Não pode. O fogo, como eu já disse, é a presença de Deus. O fogo, quando fala de fogo aqui na Bíblia, nessa passagem, nesses versículos que lemos, diz a respeito da presença de Deus na nossa vida. O meu coração, o teu coração é o altar do Senhor. Precisa ter fogo no altar da igreja. Precisa ter fogo no teu altar, no teu coração. Não pode apagar. Não pode estar apagada. Se estiver apagada, o Espírito Santo vai acender ele aqui hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Pastor, está quase apagando. O Espírito Santo vai reacender. Essa chama precisa arder, essa chama precisa queimar dentro do teu peito, dentro do teu coração. Você precisa desejar a presença do Espírito Santo. Nós não viemos na igreja simplesmente por vir. Nós não temos um título de crente, de cristão simplesmente por ter, mas nós precisamos ser o altar do Senhor e precisa ter fogo no altar, fogo consumidor, aleluia. E o Senhor quer nos encher nesta noite. O Senhor, Ele quer acender a chama, Ele quer, aleluia, acrescentar mais fogo no nosso altar, no nosso coração. A presença de Deus, irmãos, senão nós não somos nada sem ela. Então hoje nós temos o altar da igreja e hoje nós temos o altar que é o nosso
coração. E o versículo 13 é bem claro. A Bíblia que nós lemos fala que a orientação de Deus através de Moisés aqui, olha Moisés, diz aí dá ordem aí, a ordem é essa, dá ordem a Arão, aos seus filhos, dizendo, olha, esta é a lei do holocausto, será queimado sobre o altar, toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, aleluia. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho e vestirá calças de linho sobre a sua carne e tirará a cinza do altar. Então, a ordem era essa. O Senhor mandou Moisés dar essa ordem para Arão, para os seus filhos, para dizer, olha, o sacerdote, ele está aí pronto ele está aí cuidando do altar. O altar não pode apagar. O sacerdote, ele vai tirar as cinzas, ele vai limpar. Quando consumir tudo pelo fogo durante a noite, o holocausto. Depois, ele vai tirar essas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar diferente. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Olha só, mas o sacerdote acenderá a lenha nele toda manhã, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Está vendo, irmãos? Não pode ter cinza no altar, tem que tirar a cinza. O sacerdote fazia isso todos os dias, queimava o holocausto durante a noite. Por que tinha o altar? Por que tinha fogo lá? Porque o livro de Levítico foi escrito por Moisés. E olha que naquela época tinha que levar para o sacerdote, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 17, o subtítulo da minha Bíblia está escrito que é o sacrifício pelos pecados de ignorância. Pecado de ignorância. A pessoa pecava, ele era ignorante a ponto de pecar. E ele então, o que ele fazia? Ele levava um animal como um sacrifício, para sacrificar no altar. Para o sacerdote sacrificar no altar. Queimar no fogo. Olha, sacerdote, o meu pecado é de ignorância. Eu quero que o Senhor me perdoe e trouxe o meu sacrifício. Lá no capítulo 6, o subtítulo da minha Bíblia, está escrito assim, olha, o sacrifício pelos pecados voluntários. No capítulo 5, o subtítulo da minha Bíblia está escrito o sacrifício. Eles levavam o sacrifício para o sacerdote, para queimar, para ser queimado os pecados. O sacrifício pelos pecados ocultos. Sabe? Pecados ocultos. Sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. Tem aí, ó, todo o sacrifício ali, ó. No capítulo 6, versículo 19, a oferta, aí já estava aqui ofertando na consagração dos sacerdotes. Então, era os pecados, era a necessidade do povo. Eles levavam, quando pecava, quando precisava de uma resposta de Deus, eles levavam o sacrifício, o animal, até o sacerdote para ser queimado pelo fogo, para ser oferecido a Deus. Era o costume, era a orientação de Deus naquela época para eles. E a Bíblia diz então que por isso que o altar não podia apagar. Queimava a noite inteira, tinha fogo a noite inteira. Chegava de manhã, um sacerdote tirava as cinzas, limpava e tirava, levava a cinza para outro lugar, longe, precisa estar limpo. A Bíblia diz aqui que além das cinzas, o sacerdote ele colocava, olha, o versículo 12, o fogo pois sobre o altar arderá, nele não apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto. Então tinha que tirar a impureza, tinha que limpar, tirar a cinza, tinha que pôr em ordem. E amanhecia o dia, que a Bíblia está dizendo aqui? Que ele botava, o fogo não chegava a apagar, ele colocava
mais lenha, ele deixava mais forte o fogo. Então o fogo queimava no altar continuamente, o fogo queimava no altar dia e noite, aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, aleluia. Era dia e noite queimando, era dia e noite ali recebendo as ofertas, o Senhor queimando o pecado, o fogo queimando ali as dificuldades, as doenças, perdoando, o Senhor perdoando, através desse ato de ofertar no altar, de sacrificar, levar o animal até o altar. O fogo queimava tudo que não prestava, purificava eles, como purificou Isaías, com aquela brasa que o anjo passou nos seus lábios e purificou ele da iniquidade da sua boca, dos seus lábios impuros. Então, amados irmãos, com essa palavra nessa noite, eu quero, através do Espírito Santo de Deus, que eu e você, peça para Deus nessa noite, fala: Senhor, não deixa a chama se apagar. Senhor, eu preciso tirar as cinzas, eu preciso pôr em ordem o altar, eu preciso sentir, aleluia, queimar no meu peito, eu preciso sentir a chama arder dentro de mim. Eu quero cada dia sentir a tua presença, Senhor, quando vim para o culto, quando estiver lá em casa orando, quando eu estiver indo para a escola, quando eu estiver indo para o trabalho, que esta chama nunca se apague, aleluia. Não deixe, Senhor, o pecado apagar ela, não deixe as cinzas apagar esta chama, aleluia. Não deixa, Senhor, nada apagar a fraqueza espiritual, não deixa, Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando você fez o seu último jejum, você consegue lembrar? Que dia que você se batizou? Quem batizou você? Quem foi o pastor? Você consegue lembrar? Há uns anos atrás, a pessoa, quando aceitava Jesus como Salvador, quando se convertia, ele tinha um momento do primeiro amor ali. Quando ele se convertia, ele não queria nem ir embora para casa, queria morar na igreja, queria ficar na igreja adorando o Senhor, era de oração. E tem até um louvor que fala: eu quero voltar ao primeiro amor. Isso está acabando, irmãos. A pessoa logo era batizada com o Espírito Santo, a pessoa, ela evangelizava, ela consagrava a vida, sabe? Será que, como é que está o nosso altar? Será que a gente precisa voltar ao primeiro amor? A chama precisa ser acesa de novo. E os crentes, nessa época, os crentes usavam isso aqui, ó, um lenço. As pessoas vinham para a igreja e choravam na presença de Deus. A chama queimava no peito. O coração tinha uma sensibilidade para o Espírito Santo. O coração era sensível ao Espírito Santo. Quando se pregava uma palavra, quando falava de Deus, quando adorava o Senhor na igreja, as pessoas choravam, as pessoas tinham lenço, traziam lenço. Todo crente, toda mulher, todo homem tinha um lenço para enxugar as suas lágrimas, porque chorava na presença, mas chorava de tristeza, pastor, chorava de dor, não chorava de alegria, choro de satisfação, choro porque não tinha palavras, chorava, glorificava a Deus, tinha sensibilidade no seu coração. E o Espírito Santo trabalha, porque quando há liberdade ele trabalha, quando a chama queima no peito, o Senhor trabalha, o Senhor faz coisas maravilhosas, nós temos experiência gloriosa com Ele.
Você tem um lenço, você tem trazido o seu lenço para a igreja? Quem sabe você consegue chorar na presença de Deus? Quem sabe você tem chorado? Pastor, não, hein? Quem sabe a partir desse culto, você vai ter essa sensibilidade no teu coração através do Espírito Santo. E você vai conseguir derramar uma lágrima. Você vai conseguir glorificar mais a Deus. A chama vai estar queimando continuamente no altar que é o nosso coração. Você precisa ter fogo, nós precisamos ter o fogo do altar, o fogo do Espírito Santo, o fogo consumidor. Mas pastor, eu vim aqui hoje, eu estou doente, eu preciso de um milagre, eu preciso disso, eu preciso daquilo, aleluia. Se tiver fogo aí, o fogo vai queimar a doença, o fogo vai queimar os demônios, aleluia. E através do fogo, que é a presença do teu Deus, você vai ser abençoado aqui nesta noite, você vai ter a sensibilidade no teu coração de derramar uma lágrima no culto, em nome de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, porque hoje tem que ser, diga comigo, tem que ser altar. Está tendo muito palco, irmãos, por aí. Palcos. Está tendo muitas luzes. Onde tem palco tem luzes, não é isso? Que o Senhor tenha misericórdia desse povo, de nós. Palco, onde tem palco só tem luz, luz artificial. Mas aonde tem altar precisa ter fogo. Precisa ter fogo, e onde tem fogo tem luz. E aonde tem luz, as trevas vão embora em nome de Jesus. Aonde tem luz, aleluia, que é a presença de Deus. Onde tem fogo, tem calor, tem luz, e o diabo bate em retirada em nome de Jesus. Tem que ser altar, não pode ser palco. Palco só tem luz, e luz artificial, inteligência artificial. Que Deus tenha misericórdia de nós. Está aparecendo tudo que é coisa por aí. Daqui a pouco estão pegando a foto da gente e pondo lá. Está repreendido em nome de Jesus. Luz artificial. Palco só tem isso. Palco não tem fogo. E as pessoas hoje estão aí nos palcos. Mas nós estamos aqui hoje, nessa noite, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui hoje. O Senhor está levando uma palavra aqui do altar para você, para o teu coração, para o meu coração. Eu preciso dessa palavra também. E eu creio que em nome de Jesus, o Espírito Santo já está aqui trabalhando no meu e no teu coração. Quem sabe a gente precisa voltar ao primeiro amor. Quem sabe a gente precisa renunciar a algumas coisas. Quem sabe a gente precisa falar: Senhor, como o Senhor foi na vida do profeta Isaías, purifica meus lábios nesta noite, purifica meu coração, limpa os meus olhos, os meus ouvidos. Você que nos assiste, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração aí. Seja altar, não palco. Aleluia. Tenha a chama ardente no seu coração aí nesta noite. O Senhor Jesus, o Senhor Deus é fogo, fogo consumidor. Ele vai consumir a tristeza, Ele vai consumir a doença. Esse fogo vai queimar os demônios vão embora em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor quer uma igreja avivada, não avivada com shows, com isso, com aquilo, com idolatria. As pessoas estão saindo de Jerusalém, de Canaã, e voltando para o Egito para buscar idolatria, irmãos. Esses dias eu recebi um convite para participar de um culto da fogueira das festas do mundo. Culto da fogueira. E bandeirinha e fogueira para tudo que é lado. Festa da idolatria. As pessoas estão virando as costas para Deus.
As pessoas estão saindo de Jerusalém e voltando para o Egito para buscar o pecado, para perder a salvação. As pessoas estão se esfriando na fé. O diabo está cegando as pessoas espiritualmente, está fechando os seus olhos, os seus ouvidos espiritualmente. As pessoas estão vivendo só em cima de palcos, e palco, como eu já disse, só tem luz. Mas nós estamos aqui, precisamos estar vivendo no altar do Senhor. O nosso coração é o altar e precisa ter fogo, precisa ter a chama, que é a presença de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Então vamos permanecer na presença do Senhor, pedindo a misericórdia dEle, para que Ele continue a nos ajudar, irmãos. Para que nós podemos continuar sendo o altar, templo do Espírito Santo e o altar. O meu coração é o teu altar, Senhor. Que Deus te abençoe com esta palavra nesta noite. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, continue a falar. Eu não sei do que você precisa aqui hoje, mas se tiver fogo aí no altar, o Senhor vai te dar vitória aqui hoje em nome de Jesus. Se coloca de pé nesse momento. Fica com essa palavra para o teu coração. Fogo não se apagará, não pode apagar. O Senhor quer colocar lenha aí para fazer esse fogo acender nesse coração hoje. Tem que tirar a cinza, tem que limpar aí para o fogo acender. O que tem que fazer? Colocar lenha. O que é a lenha? Oração, consagração, o jejum, a obediência à palavra de Deus, a sinceridade diante de Deus, orar, clamar. Vai colocando lenha, o fogo vai pegar. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Depois eu quero orar pela sua vida. Já vamos para o encerramento. Deus te abençoe, você que está em casa. Que essa chama continue ardente no seu coração. Que o Senhor acenda ela se ela estiver apagada aí hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo faz a obra aí agora, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Encerrando já. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Continua acendendo a chama nos corações. Continua trabalhando, Jesus. Continua fazendo um milagre. Continua conosco, Pai. Leva o teu povo em paz, em segurança. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja agora com você, com a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E você diga comigo, amém. Deus te abençoe. Está encerrado. Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor Jesus.